energias de alta frequência, de comprimento de onda fino, suave, brilhantes, luminosas, coloridas, são as energias dos bons pensamentos e dos bons sentimentos. Possamos estabelecer esse campo energético e, com isso, facilitar a conexão com nossos companheiros, amigos, trabalhadores da dimensão espiritual que nos acompanham nesse trabalho. Está iniciada a nossa reunião. Boa noite a todos. Bem, se por acaso alguém vem pela primeira vez, essa reunião é filmada, passa na internet e podem revê-la depois. A reunião é dialogada. Ninguém é obrigado a falar, mas é interessante que tragam perguntas, questionamentos, para dinamizar a reunião. A proposta dessa reunião é essa, haver diálogo, oportunidade de trazer questionamentos. Pela internet, virão questões também que serão, não digo debatidas, mas serão conversadas. Tá? Então, nós escolhemos como tema central, mas pode haver diversificação, como tema central, a questão dos fluidos, seria o título, ou energias extrafísicas, fluidos ou energias extrafísicas. Aí já cabe até um questionamento, né? Então, é o seguinte, nós temos algumas questões à guisa de sugestão ou de sugestões. Tá? Eu vou pedir para Giovana ler a primeira questão, mas vocês já podem ir pensando no que gostariam de trazer para conversarmos, certo? Pode ser dentro desse tema, de preferência, mas pode ser algo correlato. Então, vejamos. Bem, refrisando, então, o título hoje é Fluidos ou Energias Extrafísicas. Primeira pergunta. Fala-se muito em fluidos. O que são fluidos? Pois olha, há uma diferença bem clara, bem nítida que se deveria fazer da conceituação técnica correta no português, na ciência oficial do que é um fluido. Fluido, na ciência, para a ciência oficial, são líquidos e gases. Então, mecânica dos fluidos, estudo do movimento das energias geradas pela água, pelos gases, né? Tem o fluido do isqueiro, etc, etc. Né? Isso aqui é fluido em termos reais, em termos da ciência oficial. O termo fluido, na doutrina espírita, há quase 200 anos atrás, 1857, foi usado esse termo para designar, para chamar as energias não físicas, as energias, portanto, extrafísicas. Então se chamou, não, são fluidos. Mas o que é fluido? Dentro daquela conceituação clássica, antiga, mas ainda em uso, né, da nossa ciência espírita, da nossa filosofia espírita, do que os espíritos, há quase 200 anos atrás, falavam. Não, existem fluidos, né, que são energias extrafísicas. Tá? Então, é nesse sentido que se encontra a palavra fluidos na literatura espírita de 200 anos atrás, quase, mas também na literatura atual, referindo-se a determinadas energias não físicas, energias extrafísicas. Então, isso basicamente é o conceito inicial do que é fluido. Porque às vezes uma pessoa que é um estudante de física, de engenharia, etc., fala, que negócio de fluido é esse aqui, fluido? Não, isso é um termo antigo que nós, os espíritas, usamos ainda para designar as energias que não são físicas, que não são energias detectadas pela ciência convencional, certo? Caberia melhor o termo falar em energias extrafísicas, tá? Porque aí está se falando uma linguagem que é uma pessoa de ciência. Ah, então é outra coisa que o senhor está falando. Você não está falando de fluidos no sentido técnico convencional. É isso, né? Então é importante a gente ter isso, porque senão
a gente dá uma imagem assim equivocada, né? Embora eu também use, porque é tão coloquial isso na literatura, nos diálogos, né? Nós estamos aqui numa atmosfera de bons fluidos, né? Se diz isso coloquialmente, mas na realidade de boas energias extrafísicas, tá? Bem, até essa ponderação, alguém de vocês gostaria de levantar algum? É só pedir para o dedo do microfone chegar lá. Por que microfone? Me pergunta, mas tão pertinho. É que o pessoal da internet, para ouvir, precisa do microfone, porque tem gente lá de Portugal, de outros lugares assistindo também, tá? Bom, quando tiver algo da internet, nosso amigo, quem está hoje ali é o... Fernando, tem certeza? Tem certeza, é o Fernando. Tá bom, amigo. Vamos lá adiante? Vamos então à segunda questão. O que é fluido vital? Então, o que é o chamado fluido vital? O que é chamado fluido vital? Olha, problema aqui no microfone, né? Vai trocar? Já trocou? Muito bem. O que é fluido vital? Bom, se usa muito esse fluido vital. Está vampirizando o fluido vital. Está doando o fluido vital. No passe se aplica energia e recebe-se fluido vital, né? O fluido vital está se esvaindo, que a pessoa está morrendo, desencarnando, e assim por diante, né? O indivíduo fez uma prece junto à natureza e absorveu o fluido vital das plantas, né? Então, o que é fluido vital? Bem, então, é a mesma coisa do que energia vital, mas até aí ninguém explicou o que é, né? É a mesma coisa que energia vital. Um pouco antes do Kardec, teve um cientista alemão chamado Samuel Hahnemann, que foi o descobridor da homeopatia. Samuel Hahnemann, inclusive, tem mensagem dele ditada no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma mensagenzinha dele no Evangelho segundo o Espiritismo. Significa, portanto, que ele era daquele grupo de espíritos, do Espírito de Verdade, né? Era aquele grupo de espíritos, né, que estavam se comunicando, dando as obras básicas. Então é um espírito altamente ligado a isso, né? E o Samuel Hahnemann, ele dizia o seguinte, que o homem é um ser trino. É um ser trino. Ele dizia o seguinte, o homem, o ser humano, ele é constituído de um espírito, exatamente assim, um espírito, um corpo biológico, e ligando esse espírito ao corpo biológico, algo intermediário que é energia vital. Ele chamou assim. Hoje a gente sabe que é muito mais complexo do que isso, mas já falava nisso, né? E ele dizia o seguinte, que essa energia vital, ela se modifica com o pensamento, com o sentimento, e conforme o espírito pensa, Samuel Hahnemann já dizia isso, conforme o espírito pensa, ele modifica essa energia vital, se desestrutura, se desarmoniza e geram doenças. Ele dizia o seguinte, não existem doenças, existem doentes. Era a conceituação básica dele, né? Então, o espírito pensa mal e o corpo adoece. Não é pensar o mal para os outros, é pensar mal. Estar triste é pensar mal, estar irritado é pensar mal, estar com medo é pensar mal, né? Então, o espírito pensa mal e o corpo adoece, movimentando essa energia vital. Bem, apesar de entre o corpo físico e o espírito existem mais elementos, o Samuel Hahnemann já tinha essa noção dessa energia que ele chamou de energia vital. Depois, os espíritos, comunicando por Kardec, eles usaram o termo fluido vital. Tá?
O que é, então, o tal do fluido vital? É uma energia extrafísica, portanto, não é energia material, tá? É uma energia extrafísica cuja presença na matéria proporciona a possibilidade de vida, daí o nome de energia vital. Esse dom da vida, essa propriedade da vida, essa manifestação da vida, quer dizer, a energia vital então dá um princípio de vida, chamado princípio vital. O princípio vital não é uma coisa, o princípio vital é um adjetivo, entende? O fluido vital é a coisa, digamos assim. A energia vital é aquela energia extrafísica. E o princípio vital é a consequência, certo? Ela é a propriedade do energia vital. Então, o seguinte, uma pedrinha não tem energia vital, não tem fluido vital. Mas o mosquitinho tem. Uma bactéria tem energia vital, porque a bactéria se reproduz, ela se alimenta, ela se movimenta, ela tem um ciclo de vida. Ela nasce, cresce, reproduz-se e morre. Esse ciclo de vida, ou ciclo vital, só tem quem tem energia vital. O mineral não tem energia vital, certo? Ele tem outro tipo de energia extrafísica, também tem um princípio espiritual, outra conversa. Podemos até falar sobre isso. Mas a energia vital, mesmo fluido vital, só está presente, por isso chama-se vital, nos seres que têm vida. Então, o atributo da vida não é dado pela alma, nem pelo espírito, certo? Nem pela biologia em si. É pela presença dessa energia chamada energia vital. Essa energia vital, ela existe no universo. E ela é captada. Ela é, digamos assim, puxada, atraída por uma organização atômica e molecular que consegue fazer com que essa energia vital fique aderida. Como é que é essa organização? São as substâncias orgânicas. Tem até a química orgânica, né? São substâncias orgânicas. Essas substâncias orgânicas têm cadeias de átomos de carbono. Um monte de glicose, por exemplo, C, são 6 carbonos, né? Outros têm 12 carbonos, 30 carbonos, 200 carbonos, né? E tem outros átomos ligados de outros elementos. Mas precisa ter uma cadeia de átomos de carbono para formar uma substância química orgânica, e essa estrutura química orgânica é capaz de absorver essa energia vital, esse fluido vital. Então ele existe no universo, mas é puxado, sintonizado, grudado, aderido, quando uma substância tem uma organização maior. E por ser organizada maior, é orgânica. Forma organismos, porque forma seres vivos depois. Tá? Então, esse fluido vital, inclusive, ele é uma derivação, uma especialização do fluido cósmico do universo. Então, existe, banhando o universo inteiro, não é Deus, mas banhando o universo inteiro, existe uma energia, um fluido, né? Chamado fluido universal, ou fluido cósmico, ou fluido cósmico universal, ou energia universal. Então, essa energia universal está... O que é isso? É a matéria primitiva. Desse fluido universal se formam minerais, vegetais, animais, planetas, sóis, estrelas, enfim. Claro que em bilhões de anos de transformação. Mas tudo vem da transformação desse fluido universal. É a matéria primitiva do universo. Então, não saiu, por exemplo, uma pedra de Deus. Não.
que acontece é que a ação, digamos assim, para a gente poder mentalizar, não é que Deus pensa, porque ele sempre é igual, mas a energia dele atuando sobre o fluido cósmico universal é que surgem as derivações todas, certo? Muito bem. Mas esse fluido cósmico universal, aqui no nosso planetinha Terra, ele vai se transformar em fluido vital graças à ação do, entre aspas, Deus Sol. Não é Deus, lógico, mas da força da energia solar. Os espíritos superiores falam que o fluido vital, ele se forma pela ação, pela força da energia solar sobre o fluido cósmico universal aqui que existe em torno da Terra. Tá? Então aí se forma essa energia vital, esse fluido vital. E o que é o Sol? Meu Deus, o Sol são bilhões de graus centígrados, mas isso é fisicamente. Mas o Sol, segundo o Livro dos Espíritos, é a morada, entre aspas, dos espíritos de grande sabedoria, de grande luz, de grande inteligência, de um amor profundo. Tá? Então, o Sol tem o Sol físico, mas tem o Sol espiritual, certo? Então, a emanação de amor contínua desses seres, certo? Do Sol, e da própria ação física do Sol também, dos raios solares, sobre o fluido cósmico universal, forma o fluido vital que está aí, disponível. Formou-se uma substância orgânica, atrai fluido vital. Bem, sobre a tal da energia vital, né, para a gente ir adiante, falar em outras energias, outros fluidos e tudo mais, alguém gostaria de levantar até aqui algum questionamento? Ou mesmo fazer alguma ponderação? Né? Fernando, quer colocar algo? Mais tarde? Tá certo. Por enquanto na internet não há nenhum questionamento, né? Senhora? Não, passa o microfone porque o pessoal da internet, o que é que ela falou lá? Não, você está falando do quando os átomos se organizam e tal. Eu estou pensando no perispírito em relação a isso, não sei. Tá certo. Pois é. Então nós sabemos o seguinte, né? Que todo tipo de matéria do universo vem desse fluido universal, dessa energia universal, desse fluido cósmico universal. Só que isso não vem assim direto. São milhões ou bilhões de anos de transformação. Né? No livro Evolução dos Mundos, André Luiz fala, pela mediunidade do Chico Xavier, pela editora da Federação Espírita Brasileira, a FEB, né? Ele fala que os centros de força, os chakras, eles começam a se formar desde as primeiras células primitivas, que tem a célulazinha física, tem o princípio espiritual, mas esse princípio espiritual, para estar ligado a essa célulazinha, tem que ter um intermediário. Então, aquele campinho de energia que ligava o princípio espiritual ali, aquela amebinha, aquela bactéria e tal, aquilo gera o projeto do perispírito futuro. À medida que essas células foram se duplicando, formando seres de 2, 4, 8, 16, 32, 100 milhões, como nós, 100 trilhões de células, né? Essa ligação intermediária ela foi se ampliando também. Então o perispírito se originou desde o início. O que une o princípio espiritual à matéria é um elemento intermediário que é material também, só que não é matéria que você vai no microscópio e vê um perispírito, né? Sabe que não, lógico. Não é, no microscópio você não vai ver esse campo de ligação da amebinha com o princípio espiritual, mesmo porque para a ciência oficialmente não existe princípio espiritual, oficialmente, né? Mas há esse campo intermediário, né? E isso foi se desenvolvendo com o passar dos milhões e milhões de anos, foi se estruturando, foi se desenvolvendo. A questão do perispírito, então, hoje, né? Eu desencarno daqui a 30 anos, né? Desencarno, né? Meu corpo é cremado, é uma boa ideia, é cremado, né?
eu chego no plano espiritual, acordei, o que houve e tal, ou então já acordo mais lúcido, né? Eu estou com os olhos, coloco a mão na cabeça, pois é, né? Estou com o corpo. Eu sei que a senhora sabe isso, é porque o pessoal da internet, alguém está assistindo, alguém pode não saber. Então esse corpo é o perispírito. É o perispírito, né? É o corpo astral, ou corpo dos espíritos, que já está comigo aqui. Agora, existe uma questão de conceituação que existem duas designações diferentes para perispírito. Ambas estão certas. Complicado isso. Diferentes para o que é o perispírito, dos conceitos. Uma delas é o seguinte: toda a estrutura intermediária entre o meu corpo biológico e meu espírito, que é o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental, tudo isso aí é chamado de perispírito. Certo? Por alguns. Certo? Mas é uma forma de chamar. Então, para outros, eles dizem o seguinte: nós temos o corpo físico, tem um campo de energia vital, que é o corpo etérico. Depois nós temos o perispírito e o corpo mental e a essência espiritual. Isso aconteceu pelo seguinte: que quando os espíritos começaram a ditar, aqui tem espírito que nasce, que reencarna e tal, se comunica, tem mediunidade, são milhões de informações. Kardec não teve nem tempo de falar sobre o passe. Não deu. Né? Então os espíritos falaram: nós estamos aqui, continuamos vivendo, somos um espírito e temos um corpo espiritual, que vocês também têm aí, que é um campo intermediário que fixa o espírito ao corpo. É coisa para quem nunca sabia nada. Agora, falar em todas essas divisões é impossível. Né? Então se falou corpo, perispírito e espírito. Hoje sabe-se que tem outras estruturas intermediárias. Isso está nas obras da Federação Espírita Brasileira. Eu gosto de frisar isso, porque alguém fala, isso é... Não, está. Tem corpo mental, corpo astral, nas obras do André Luiz, Evolução dos Mundos. Tem até um capítulo chamado Corpo Mental. Né? É clássico isso. É que as pessoas às vezes não têm acesso, não leram ainda. Né? Mas existe essa divisão. Então, na realidade, pode chamar perispírito esse conjunto todo, o intermediário, ou o corpo astral. Tá? Mas aí também é outra conversa, né? Vamos adiante. Vamos para a próxima pergunta. Isso. O que é fluido universal? O que é fluido universal? Né? Fernando, queres falar o que é fluido universal? Melhor essa explicação. Tá bom. Então é o seguinte. Então, fluido universal, aquilo que nós já comentamos ainda há pouquinho, né? Fluido universal, ou fluido cósmico, é a matéria primária do universo. Mas é matéria, não é Deus. É a matéria primária do universo. Né? Então, dessa matéria primária é que se derivam todos os tipos de matéria. Tá? Matéria primária, quer dizer, é como se fosse... Se você fosse explicar para uma criancinha, por exemplo, como é que a gente diria assim: olha, Joãozinho, é uma espécie de uma fumacinha assim, que existe em todos os lugares, essa fumacinha, dali tudo se transforma dessa fumacinha, certo? Para dar a ideia de que existe, banhando todo o universo, esse fluido universal, porque é do universo, tá? Que é uma matéria mais sutil que existe em termos de matéria, né? Daí se derivam os outros tipos de matéria. Bom, vamos adiante? Pode falar. Doutor Ricardo, na ciência fala-se, né, as pesquisas vão caminhando, né, evoluindo, a gente ainda não tem equipamento suficiente para entender a matéria dividida além do átomo, né? São muitas suposições, e aí disso vem a física quântica, né? As teorias das cordas. Você poderia dizer as relações que tem entre o fluido universal e a teoria da física quântica?
o que ocorre é o seguinte: a física quântica recapitulando, né, é uma física moderna, mais atual, que está percebendo a existência de um outro universo não físico, certo? De um universo como se fosse um universo paralelo, tá? Então, é uma outra forma de dizer, né? Então, a física quântica está começando a demonstrar de que a matéria que a gente vê, ela às vezes é onda, às vezes é partícula, se transforma, se muda, a questão do tempo é diferente. Então está havendo uma série de percepções que eles estão adentrando essa outra dimensão do universo, tá? Então, estão começando a se deparar com... eles falam o seguinte: existe uma realidade explícita, que é a matéria que você fotografa, olha no microscópio, olha na luneta, olha no gigante Monte Palomar, você olha e você vê lá as estrelas, as galáxias. Isso é a realidade explícita. Mas eles estão dizendo o seguinte, que existe, além disso, uma outra realidade, que é a chamada realidade implícita, que são outros fatores, outras dimensões diferentes. E tudo indica que essa realidade implícita, entende? É que direciona e coordena a essa nossa realidade explícita aqui. Ou seja, além do corpo físico, das moléculas, dos átomos, da matéria nossa aqui, existe um outro tipo de energia, um outro tipo, algo diferente, que é uma realidade implícita. Certo? Em termos da física quântica. E eles dizem ainda mais, que além da realidade explícita e a realidade implícita, existe uma realidade super implícita, que seria uma força diferente, entende? Que comandaria toda essa realidade implícita e, consequentemente, a realidade explícita. Eles não estão compromissados em pensar em Deus, Espírito, nada disso. Eles são cientistas, mas estão documentando, investigando e chegando a conclusões que existe outra realidade além da nossa perceptível da matéria, né? Então eles estão, por um outro caminho, estão fornecendo elementos, né, para que as pessoas ligadas à ciência comecem a abrir as percepções para essa área. Existe assim um uso da palavra quântica para muita coisa, né? Então você vou dar um exemplo que não é exatamente o seguinte, é só para vocês sentirem assim, né? Meu filho agora está estudando matemática pelo método quântico, entende? Não, agora eu vou estudar línguas pelo método quântico, entende? Ou seja, estão usando a palavra quântico para banalizando, entende? Então aí, por exemplo, uma casa que aplica uma energia de alguma forma, então já começa assim, eu aplico passe quântico. Para que isso, gente? Não precisa isso aí, entende? Né? Banalizando, como você diz, entende? Ou usando o termo de uma forma muito, assim, inadequada, né? Sim, microfone, por favor. Não sei se estou falando bobagem, mas eu vou pôr meu pensamento. Sim. Eles estão chegando, assim, aos poucos, porque aquela ideia do Deus humanizado, né? Isso. O Deus que se ira, que castiga, enfim. Eu acho que com essa sequência de conhecimentos que vamos, através da ciência, adquirindo, né? A gente vai tendo a ideia dessa força originária que, como Kardec falou, Deus é a causa primária de todas as coisas, né? Seria isso? Poderíamos dizer que sim. Poderíamos dizer que sim. Uma energia primeira. Porque na realidade, o seguinte, infelizmente, as instituições, não estou falando de instituições atuais, né? Mas as instituições ao longo da nossa história, da Idade Média,
e tudo mais, né? Mataram Deus. Mataram Deus. Mataram no seguinte sentido. Criaram um Deus horrível, né? Um Deus, além de ser antropomórfico, brabinho, nervosinho, na verdade, vingativozinho. O meu pai, uma ocasião, disse uma frase que eu nunca esqueci quando era criança. Estava perguntando para ele assim: meu filho, os homens são assim, eles fazem o Deus do jeito que eles imaginam. Eu disse assim: mas como assim? Meu filho, imagine se os cavalos fossem imaginar Deus, ele teria cara de cavalo. Nunca esqueci isso, entende? Uma frase que quer dizer, o Deus que não... Como também, infelizmente, hoje em dia, de um grande homem que passou aqui na Terra, talvez o maior dos homens, que foi Jesus, matando ele também, entende? Matando no sentido de... tornando uma coisa louca, né? Esse carro eu tenho por causa de Jesus, escrito atrás do carro. Meu Deus, que idiotia, que coisa mais... meu Deus, entende? Então isso vai dando... Eu fico com alergia desse Jesus inventado, né? A tal ponto de às vezes a gente esquecer da grandiosidade, da sabedoria, né? Dos conceitos profundos que o grande mestre passou. Mas enche a gente tanto essas bobagens que ficam aí, que eu tenho uma verdadeira alergia a esse Jesus inventado pelos homens, né? E eu tenho um receio, às vezes, que a gente, quando vai falar, vai explicar, a gente transmita, sem querer, aquela ideia desse Deus absurdo, ou desse Jesus ridículo, né, que o pessoal está inventando, né? Que, na realidade, não é nada disso, né? O maior dos homens que pisou aqui na Terra, e o amor que está presente nas galáxias, nas partículas subatômicas, que é Deus, né? Mas não, né? O que fazem, né? Fazem cara de cavalo. Né? Mas vamos adiante. O que são fluidos espirituais? Pois é. Nós falamos no fluido cósmico universal, no fluido vital, alguma coisinha, né? Mas tem os fluidos espirituais. O que são fluidos espirituais? No mundo dos espíritos, certo? No mundo dos espíritos se transitam também energias. Energia dos pensamentos dos espíritos, dos sentimentos dos espíritos, que quando um espírito pensa, ou como nós mesmos aqui pensamos, né? Mas no caso do fluido espiritual, quando um espírito pensa, parte dele é uma força. Quando o espírito tem um sentimento, parte dele é uma força. Essa força, esse pensamento, esse sentimento, ele caminha, ele se projeta através do fluido cósmico universal. Ele navega, é um barquinho navegando nas ondas do fluido cósmico universal. Certo? Então, esse sentimento parte dele e chega no outro através do fluido cósmico universal, que é o mar onipresente no universo, onde transitam as energias, os pensamentos, os sentimentos. Então, fluidos espirituais, é o termo que se usa também ler, são as energias espirituais emitidas pelos espíritos, pelo pensamento, pelo sentimento, que navegam e se transmitem e chegam a locais diferentes. O mesmo acontece aqui conosco. Quando eu penso, quando eu sinto, quando eu amo, como eu tenho medo, não devo ter, mas tenho medo, fico alegre e tal, eu emito algo, uma força, para usar energia de novo a palavra, né? Emito uma força que movimenta esse fluido universal, certo? E chega a um local.
além de chegar a um local, vai criando um campo em torno de mim, né? Certo? Então, isso seriam os chamados fluidos espirituais, são energias espirituais. Passa o microfonezinho para ela. Bem pertinho da boca. Esse fluido espiritual, Mais pertinho. Esse fluido espiritual, vamos supor, o médium que vai dar um passe. Tá. Ele está desejando saúde, ele está mentalizando paz, enfim. Isso ele está transmitindo para o paciente? Não? Sim e não. Vou lhe explicar. Quando o médium está impondo as mãos, ou médium ou não médium, trabalhador, né? Quando alguém está, digamos, aplicando passe, para materializar o exemplo, está aplicando passe, está saindo num percentual muito grande de fluido vital, de energia vital do próprio médium. De onde é que está saindo isso? Do corpo etérico do médium, do duplo etérico do médium. Está saindo fluido vital. Se está aplicando reiki, o que está acontecendo? Está doando energia vital. Então isso pode levar a um cansaço também, um desgaste também, né? O próprio médium que fica doando energia, doando passe, ele vai doando essa energia vital sua, essa energia vital. Então o maior componente no passe é isso. Agora, estando conectado com uma equipe espiritual, que é o correto, tanto aplicando o passe, quanto trabalhando com um reiki, com uma terapia qualquer das energias, né? Deve estar conectado com a espiritualidade para que essa equipe espiritual mobilize os fluidos espirituais, energias extrafísicas espirituais, né? Esses fluidos espirituais no processo. Tá? Então existe. Agora, além de energia vital que o médium está doando, além dos fluidos espirituais, existem outras fontes de energia. Por exemplo, o indivíduo que está aplicando energia, por que no ICEF nós verbalizamos? Imagine um lago azul, não é verdade? Imagine um bosque verde. Por que isso? Para ficar bonito? Não. Porque você está puxando energia vital das árvores. Os índios já sabiam isso, de outros nomes, né? Você está puxando energia vital das árvores. Você está mentalizando, você está botando www, a árvorezinha me dá energia. Aí entra na internet da árvore lá, né? Então puxa essa energia. Certo? Então está vindo essa energia vital da plantinha também. Tá? Você está mentalizando o sol, está puxando energia solar. Então existem várias fontes de energia que estão participando. Tem as energias espirituais da equipe, dos espíritos que estão ali no passe, tem o fluido vital dos participantes. Né? Por isso é muito importante essa conexão. Né? O microfone, ela está oferecendo o microfone de volta lá. Bem, quando vocês quiserem, é só levantar o dedo, tá? Muito bem. Da internet, por enquanto, no questions. Tá. Se não tiver algum comentário, alguém de algum lugar diferente aí, por exemplo? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Tá. O que é a aura? O que é a aura? Tá? Primeiramente, não é áurea, pelo amor de Deus. Muita gente fala áurea, estou vendo uma áurea. Né? Não existe áurea, tá? Áurea é só se for assim, amarelada, né? Dourada, aí pode ser de áurea. Mas é outra coisa, não se usa, né? Aura. O que é aura? Aura não é espírito, aura não é alma, aura não é perispírito, alma não é corpo etérico, nada disso. O que é a aura? É como a luz da lâmpada aqui, não é o vidro, não é o filamento, não é a energia elétrica, nada disso. É a consequência. Está claro aqui, mais ou menos, né? Mas está claro aqui por quê? Falando nisso, não precisa acender a luz? Não, né? Tá bom.
está clara aqui por quê? Porque está vindo essa luminosidade da lâmpada, certo? Está vindo essa, acho que é ali, está vindo a luminosidade da lâmpada. Então, a aura é o reflexo do nosso conjunto todo. Do meu corpo, produz uma energia e participa da aura. O meu duplo etérico, ou corpo etérico, que é o fluido vital, a energia vital, está em vibração e influencia na aura. Aliás, o que mais influencia mesmo é energia vital, é o corpo etérico. O meu perispírito, meu corpo astral, ele está em vibração e influencia na aura. O meu corpo mental, eu estou pensando, está influenciando na aura. A essência do meu espírito, que é alguma coisa, está vibrando e influencia na aura. Então, o que é a aura? A aura é o halo energético que a gente tem ao nosso redor, que é a consequência das vibrações do corpo. Então, se eu tenho uma hepatite, não tem hepatite, uma pneumonia, um calo que está doendo terrivelmente, então aquilo altera a aura, corpo. A energia vital minha está mais desarmonizada, se está mais harmonizada, repercute na aura. A minha emoção, se eu estou alegre, se estou triste, repercute na minha aura e assim por diante. Então a aura é um halo de energia que é a consequência da somação de tudo, do que eu sou. E ela é mutável. Não pode mudar da água para o vinho, né? Eu continuo sendo eu. Pode estar mais alegre, mais triste, mais caridoso, mais aborrecido, mas não vou assim, de repente, virar o Confúcio nem Buda. Não tem como. Tá? Então eu tenho as minhas limitações, as minhas qualidades, meus conhecimentos, as minhas dificuldades, e essa aura ela modifica, se amplia, clareia ou escurece, fica mais brilhante, mais clara, mais luminosa, de acordo com o que eu vou fazendo, pensando e sentindo. Isso é a aura. Como? Seria um reflexo do que? É um reflexo, a pessoa vê, né? Queres colocar algo? Não? Ah, sim, passa. A minha pergunta é com relação a se o médium consegue perceber ou visualizar a aura da pessoa, né? Ou como se vê essa aura. Giovana, queres falar? Tá bom. Então é o seguinte, se um médium consegue ver a aura da pessoa, alguns médiums veem sempre. Alguns médiums veem quando se concentram. Alguns médiums veem só na sessão mediúnica. Alguns médiums veem quando estão assim na fase entre dormir e acordar. Tá? E aquele médium que vê todo momento, toda a hora. Entende? Então, o médium pode ver a aura das pessoas, sim. Pode ver. Né? Isso é possível. Não quer dizer que se alguém diz que está vendo, esteja, porque as pessoas às vezes criam também, né? Brincam, mentem e tudo mais, né? Mas é perfeitamente possível perceber a aura, ver as variações de cores e tudo mais. Ela do lado? A aura da pessoa que ela emana tem relação direta com o tipo de energia que ela está sentindo. Por exemplo, se é um nível vibracional mais baixo, se ela está pensando coisas ruins, você vai expressar através de uma cor escura, por exemplo? Exatamente. Então, se a pessoa está tendo um pensamento de medo, de inveja, de rancor, de insegurança, ela passa a vibrar numa frequência mais baixa, e isso vai repercutir com uma cor mais escura, a aura fica mais densa, mais pesada,
então perde o brilho, certo? Fica mais opaca. Tá? Sim. E o pensamento de amor, de ajuda ao próximo, o pensamento de uma alegria, mas não alegria, né? Mas alegria saudável, né? Ela é uma emanação que torna a cor mais clara, mais brilhante. Essa aura, inclusive, ela pode ter perfume. Não é de todo mundo, né? Mas existem pessoas que a aura chega a exalar perfume. Perfume extrafísico, né? Perfume espiritual. A aura, inclusive, por vibrar, ela produz uma sonoridade. Então, seria possível alguém que tivesse uma clara audiência, ou médium de ouvinte, chama-se, né? Uma clara audiência extremamente desenvolvida, poderia perceber o som, a música de um espírito de alto nível evolutivo. Porque vibrar produz som. Né? Vibrar produz som. E, naturalmente, o contrário também pode acontecer, né? Um vídeo com um pensamento mais denso, né? Ele ele tem uma aura fétida, com cheiro ruim e tudo mais, né? Por mais perfume que bote, mas, né? Pois não, pode passar de novo para ela lá. Se vê assim um vulto, por exemplo, que ele tem cor, pode ser o reflexo da aura desse espírito ou é o próprio espírito que tem essa cor, por exemplo, é uma cor escura ou se é colorido? Tem a ver com a aura dele, do espírito desencarnado? Como é teu nome? Franciele. Franciele, é o seguinte, o que ocorre depende também muito da limitação, da percepção de quem está vendo, ouvindo ou sentindo, sabe? Então, quando o médium é bastante equilibrado e desenvolvido numa aptidão, ele consegue classificar bem. Mas a grande maioria de nós aqui terráqueos, nós temos dificuldade, às vezes, de separar um espírito que vem dar uma informação amorosa, saudável, útil, ou uma que simplesmente vem dar uma opinião. Ah, não, a Franciela é legal, diz para ela que vai não sei o quê, entende? E, na realidade, não é aquilo que vai acontecer. Não é um espírito mau, é alguém que está querendo ajudar, mas não tem esse tipo de informação, serenidade, conhecimento, né? Então, isso acontece. Então, o que ocorre? Que, às vezes, o médium, voltando ali, às vezes o médium, ele, por falta de prática, de estudo, ou de própria serenidade mais profunda do espírito da gente, né, a gente olha e vê confuso, entende? Mistura a nossa percepção, entende? É como você olha na televisão e diz, poxa, mas essa imagem está muito ruim. Não, para aí. É você que não está ajustando o teu televisor direito. Arruma a antena que fica, como ficou bom. A imagem é a mesma. Então você pode estar vendo um corpo espiritual, uma aura, de uma forma mais ou menos equivocada se você não está bem ajustado com o teu televisor interno, entende? Então, são detalhes que são difíceis, né? Mas isso é a prática, o conhecimento, o desenvolvimento é que vai levando. Agora, a regra geral é essa, que pensamentos ruins, espíritos atrasados, são densos, são pesados, energias são obscurecidas, né? São cinzas, escuros, enfim, né? Espíritos adiantados, luminosos, eles são claros, brilhantes, né? Com cores muito suaves, né? Essa é a regra geral. Agora, a gente tem que tomar cuidado para a gente não facilmente cair na crença. E é muito fácil, muito fácil. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. A gente tem que estar sempre atento. Por isso que é orar e vigiar, amar, mas estudar bastante, né? Ter bastante amor no coração, mas também tem que ter conhecimento. Senão a gente se perde mesmo. Muito bem. Tem da internet, tem uma pergunta, né? É do Carlos Lopes. Minas Gerais. Da onde que é mesmo ele? De que cidade?
Esqueci o nome da cidade de Carlos Lopes, de Minas Gerais. O que é que ele pergunta? Tá. Ele pergunta, doutor Ricardo, uma região do corpo afetada pelo câncer emite frequência de energia diferente? Com certeza, Carlos Lopes. Uma região do corpo afetada pelo câncer emite uma energia diferente. Aquelas células neoplásicas, aquelas células cancerosas, elas têm uma vibração anormal, foge do padrão da célula equilibrada. Né? Uma célula doente, uma célula que está enlouquecida, quer dizer, ela não para de se reproduzir e por caminhos totalmente errados, né? Então, tem uma vibração diferente. Então, isso vai afetar a aura da pessoa. Né? Vai afetar a aura da pessoa. Existia um estudo que depois foi muito contestado, mas foi feito em Curitiba por uma equipe, em Brasília também foi feito, que fez muitas fotografias Kirlian e notava que nas fotos Kirlian existiam rachaduras em pacientes com neoplasias graves, com câncer grave, certo? Depois contestaram muito, porque pode ter influência disso, daquilo, pressão do dedo, umidade, né? Porque a foto é batida do dedo, né? O campo energético ao redor. Então foi muito contestado, mas eles acreditavam perfeitamente que havia na foto Kirlian essas rachaduras indicando sinais de câncer, de neoplasia. Tá? Seja rachadura ou não seja rachadura, seja o que for, com certeza a célula neoplásica vai dar uma mudança de vibração. Entende? Mudou a vibração, vai mudar o reflexo, que é a aura externa. Né? Nós temos uma pergunta do Erivaldo, que ele faz um gancho na pergunta do Carlos Lopes, né? Ele colocou assim, aproveitando a pergunta do Carlos Lopes, a quiliangrafia poderia detectar esta região cancerígena diferente? Porque ele fez a pergunta antes de ouvir o complemento da resposta. Mas sim, esses grupos de Brasília e de Curitiba, eles tinham estudos demonstrando que essas rachaduras que tinham no campo vibratório fotografado pela quiliangrafia, que na realidade hoje chama-se eletrobiografia, tá? Ou eletroefluviobiografia. Mas essa fotografia Kirlian, ela estava demonstrando sim esses sinais. Tá? Mas como houve um estudo também em Curitiba de um engenheiro chamado Dr. Pickler, que disse que essas fotos elas são muito influenciáveis por outros fatores ambientais, se apertar mais o dedo muda e tudo mais, uma série de coisas, que colocaram muito em xeque essas fotos. Tá? Então, a gente não pode, de jeito nenhum, diagnosticar câncer por uma fotografia que é uma temeridade e vai se cometer erros importantes. Né? Então, não é um método recomendável. O que a gente sabe é o seguinte, que a célula cancerosa vibra diferente, vai mudar a frequência, vai mudar a cor, vai mudar a aura, e no futuro, daqui a 50, 100 anos, isso vai ser perfeitamente captável. Né? Por enquanto, não temos um método ainda reconhecido e cientificamente aceito. Né? O Orivaldo é de Niterói. A Andreia, de Porto Alegre, ela pergunta, Dr. Ricardo, minha pergunta é exatamente sobre isso. Fóton Kirlian. Ela pergunta se a fóton Kirlian está relacionada com a aura. Recapitulando, a fóton Kirlian foi descoberta, né, no Cazaquistão, no tempo que o Cazaquistão fazia parte da União Soviética. E a universidade que fez essa pesquisa tem um nome que é muito interessante, esse nome, mexe comigo esse nome, porque sabe como é que é o nome da universidade? Alma Ata. Universidade de Alma Ata,
Ata alma, né? Campo de vibração. Não tem nada a ver, porque a universidade sempre existiu muito antes de descobrir isso, mas na Universidade de Alma-Ata, no Cazaquistão, ele era soviético naquela época, né? Semyon Davidovich Kirlian. Ele inventou essa máquina. Foi dado o nome de máquina Kirlian, que cria um campo de vibração. A pessoa coloca o dedo numa lâmina, apoia o dedo nessa lâmina, então cria-se uma câmara escura ali, bate-se uma foto e interagindo o campo de vibração do dedo da pessoa com a vibração da máquina. E parece um campo de energia ao redor, certo? Tudo indicava que mudava com vários fatores, certo? Com doenças, com isso, com aquilo, né? O Semyon Davidovich Kirlian fez fotografias de trigais, fotografias da aura não, porque aqui tem uma aura sem discutível, mas fez fotografia do campo energético dos trigais e conseguiu detectar qual era a região do trigal que ia ficar doente. E realmente as pragas davam ali. Então, ele percebia a vibração, a energia pela máquina Kirlian, certo? Onde o trigal estava alterada a vibração, mas externamente estava igual. Eram sementinhas de trigo iguais, mas aquelas folhinhas que estavam no campo de vibratório alterado tendiam depois a pegar a praga e ficar doentes, né? Ele também conseguiu fazer uma foto que depois também foi discutida, contestada, enfim, que é o chamado efeito fantasma. Ele bateu foto da aura, eu posso dizer aura porque a aura não é aceito isso aí como aura, certo? Ele bateu foto do campo vibratório, do campo energético, da folhinha, aí cortou a folha. Imagina, é uma folha de parreira, aquela pontinha, né? Assim, ele cortou a ponta e bateu a foto em seguida. E fez isso muitas vezes. Conseguiu bater uma foto da folha que não tinha mais. Quer dizer, ele cortou e na foto apareceu ela inteira. Então eu chamava isso de efeito fantasma. Sugerindo que esse campo de energia, na realidade, não é consequência da folha, mas poderia ser a causa da folha. Entende? Só que isso aí foi super contestado depois, etc. Tudo mais, entende? Então, esses estudos existem. Nós não estamos afirmando, porque não posso afirmar, porque como houve tanta contestação depois de tanto estudo, né, contrário a isso aí, mas existe muita coisa que vai ressurgir depois com uma nova roupagem mais forte. Por enquanto, chegou e já foi derrubado. Entende? Mas o tempo vai ressurgir isso, né? Ressurgir isso. Nós batemos aqui no ICEF fotografias Kirlian de pessoas antes do passe e depois do passe. Antes e depois, antes e depois. E é diferente. O azul escuro fica azul mais claro, o vermelho fica rosadinho, e assim por diante. Então, mesmo que exista um montão de fatores, porque diz o seguinte, se você apertar mais o dedo, fica mais forte a cor. Então, todo mundo depois de tomar passe apertou mais devagarzinho o dedo? Não acredito. Entende? Não acredito. Então, existem coisas que vão voltar. Vão voltar. Mas sigamos. A próxima pergunta os pensamentos são fluidos? Se os pensamentos são fluidos. Os pensamentos, nós poderíamos dizer que não são fluidos, mas movimentos, as energias, movimentos fluidos. Certo? Como o pensamento vem lá do corpo mental, da nossa essência mais profunda, ele não é material. O pensamento nosso vem da onde? Do nosso corpo mental, uma região mais profunda do nosso ser.
O pensamento não é matéria. O pensamento não é um fluido. Não é uma energia, simplesmente. Mas essa força que é o pensamento, ela atua no fluido cósmico universal, ou até no fluido vital, certo? Em nós mesmos, gerando saúde ou não, ou gerando problemas, né? Então o pensamento atua pelos fluidos e movimenta os fluidos, movimenta as energias extrafísicas. Tem uma outra pergunta aqui do Erivaldo, que ele continua falando sobre a questão aqui agora das células cancerígenas, né? Então, assim, ó, porções de água interna às células cancerígenas poderiam possibilitar a detectar, né? Sim, detecção. As vibrações anômalas. Eu não entendi bem a pergunta, não sei. Pode reler, por favor? Assim, a forma que foi juntada, assim, ó, porções de água interna, Sim. diria assim, nas células cancerígenas, Sim. né, poderiam possibilitar a detecção destas vibrações anômalas. Interessante. O Erivaldo Mário dos Passos de Niterói está perguntando se porções de água, pelo que entendi, né? Porções de água internas das próprias células poderiam detectar células cancerígenas. Acho que é essa a questão, né? Acho que é isso aí, né? Eu acredito que talvez seja possível. Por quê? Porque a água, eu disse talvez seja possível. Não estou afirmando que isso esteja acontecendo hoje em dia. Mas, teoricamente, seria possível. Por quê? Porque a água, ela tem uma movimentação energética fortíssima com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Aquela experiência do japonês, do Emoto, né? que eles se concentravam na água ali e falavam ódio, raiva, ou diziam nomes de pessoas terríveis da humanidade. Então falavam amor, paz, amizade, flores. Fotografavam no microscópio eletrônico as moléculas de água e os desenhos que ela formava eram diferentes. Eram agressivos ou eram lindos. Significa que a água, imaginando a água, cada molécula d'água como fosse assim um tubinho, né? Ela tem um lado positivo, vou virar para mostrar, né? Tem um lado positivo e um lado negativo. Ela é um dipolo, tem dois polos. Ela é um dipolo energético. 2 hidrogênios e oxigênio. Então, esse lado positivo atrai um outro negativo e assim por diante. Então, elas são sempre grudadinhas e rolando umas sobre as outras. Por isso a aguinha é assim. Tá? Então, a água, por ser um dipolo energético, ela é altamente suscetível à nossa ação mental. Ora, uma célula cancerosa, uma célula que está vibrando diferente, com certeza, ou com certezamente, né? Com certeza, ela comunicaria para essa molécula d'água essas vibrações. Então, é possível que no futuro possa-se utilizar isso para detectar. É uma hipótese, né? É possível, eu admito que seja possível. Sigamos? Você lá atrás parece que tinha uma questão, não tinha? Não, você, a moça, a Franciele, não? Não. Certo. Quando quiser perguntar, é só levantar o dedo, tá? Muito bem. Sentimentos são fluidos? Olha, sentimentos são fluidos. Não, sentimentos provêm da essência do nosso espírito e uma emoção provém do nosso corpo espiritual. Diz que a sede da emoção, não do sentimento, a sede da emoção está no chamado corpo dos desejos, ou corpo emocional. O que é o corpo dos desejos, como dizem os tibetanos? O corpo emocional, como dizem outros estudiosos, é o perispírito, o corpo astral. Então, a sede da emoção está no corpo astral, a sede
dos pensamentos está no corpo mental e a sede dos sentimentos mais profundos está na essência do nosso espírito. Certo? Isso não é um fluido. Então é uma força, mas essa força, que nem os pensamentos, ela se projeta e mobiliza, movimenta os fluidos, movimenta as energias não físicas, energias extrafísicas. Certo? Então o sentimento não é um fluido. Ele utiliza um fluido para se manifestar. Claro que coloquialmente a gente pode dizer até, né? Fluidos de bons sentimentos, fluidos de... Não deixa de ser, porque movimenta, esse fluido então segue a ordem do meu pensamento. Esse fluido segue a ordem do meu sentimento. Tá? Então, em termos práticos se diz, mas não é que ele seja um fluido, porque é algo mais profundo. Complicou ou não? Deu para entender? Deu? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Ectoplasma é um fluido? Se ectoplasma é um fluido. Ectoplasma é uma substância mista. É um conjunto, é um mingauzinho, certo? É um conjunto de substâncias que a pessoa emite, exala, certo? E esse ectoplasma, ele pode ser tão forte, vou usar o termo forte, que é um termo não muito técnico, mas pode ser tão pujante, tão perceptível, que ele pode ser visto como fiozinhos de algodão, certo? Como se fosse uma neve, assim, esticada. Então a pessoa pode emitir ectoplasma pelo nariz, pela boca ou por outros orifícios, inclusive pela pele também, pelos poros. Então esse ectoplasma, ele é utilizado, por exemplo, pelos espíritos para poder envolver uma canetinha, segurar a caneta e a caneta no ar escrever. Então isso é uma chamada escrita direta, ou pneumatografia. Grafos, escrever, pneumoar, né? O ar, pneu é cheio de ar, né? Pneuma em grego é ar, né? Então, pneumatografia é quando o espírito pega direto a caneta e pensa, oh meu Deus, a caneta está escrevendo sozinha. Por quê? Ela foi envolvida por ectoplasma, o espírito pegou a caneta e escreveu. Né? E também tem, por exemplo, a pneumatofonia. Fono, falar, pneuma, ar, né? A voz que vem no ar, chega assim, alô, a voz vai passando, é o espírito que está materializando aqui suas cordas vocais no corpo dele, corpo espiritual, está andando pela sala e falando. Normalmente ele não está dizendo assim, ou ele está falando algo produtivo, tranquilo, de paz, de amor, né? Sejam todos bem-vindos e tudo mais, eu estou feliz por estar com vocês, né? Querendo auxiliar os estudos de vocês, etc, etc, né? Ou assim é só no filme de terror, né? Então o seguinte, esse ectoplasma, essa substância, de onde vem? É um misto. A maior parte do ectoplasma vem da nossa energia vital. E onde é que está a energia vital? No corpo etérico ou duplo etérico, entre o corpo físico e o perispírito. A maior parte do ectoplasma vem dali. Mas ele é misturado com outras energias, com diversas outras energias, certo? Ele é uma mistura. Mas aí, o componente principal é fluido vital, energia vital. Da Cida Mello, de São Joaquim. Manda abraço a todos. Ela pergunta, Dr. Ricardo, como diferenciar mediunidade de problemas mentais? Cida! Cida de São Joaquim, né? Já tomamos um café na casa da Cida, né? Já
já estivemos lá mais uma vez, nos estudos dela em São Joaquim. Agora, é o seguinte, como diferenciar mediunidade de problemas mentais? Olha, já é difícil, mas é claro, há como, né? Mas eu lembro o seguinte, já é difícil a pessoa que não tem um problema mental clássico, que todo mundo tem alguma coisinha, né? Todo mundo tem um parafusinho ligeiramente frouxinho em algum ponto, todos nós temos um pouquinho, né? Mas, considerando a pessoa dita normal, certo? Já é difícil ela diferenciar, ou as pessoas diferenciarem, quando é dela e quando é do espírito. Certo? Quando é dela e quando é do espírito. Grandes médios como Chico Xavier, 90 e pouco por cento é do espírito. E tem um percentualzinho do Chico. O Divaldo, na sua humildade, ele chega a dizer, eu repito, na sua humildade, ele chega a dizer, no começo, 80% do que eu falava era meu e 20% da Joana de Ângeles. Hoje é o contrário. 80% é da Joana de Ângeles e 20% é meu. Quer dizer, ele está admitindo o percentual anímico. 20% é humildade dele, né? Eu diria que 90 e pouco por cento é da Joana de Ângeles, um percentual pequeno é dele. Ele não está dizendo que 20% é dele para se vangloriar. Não, pelo contrário. Ele está querendo dizer o seguinte, ó, muito da responsabilidade é minha, quando alguma coisa não estiver certa é porque a culpa é minha. Entende? Ele está sentindo, está humildemente colocando isso, né? Ora, se uma pessoa que não é doente mental tem a sua participação na mediunidade, quando é doente mental, é muito mais difícil você separar o que é do que não é. Bem mais difícil. Bem mais difícil. A doença mental normalmente não é do cérebro. Até existem situações, né? Mas normalmente a doença mental é do corpo mental. É da essência do nosso espírito. Quem pensa que sente não é meu cérebro. Meu cérebro não pensa nada, nem sente nada. Ele expressa. Ele é um veículo. Ele é o ônibus, mas o motorista é o espírito. Ele vai por onde o condutor conduz. Então, quem adoece é o espírito. É importante colocar isso. É muito difícil, às vezes, fazer separação. É muito difícil. Exige experiência, cuidado. As coisas se misturam bastante. Né? Tem um livro do Divaldo Franco chamado Dias Gloriosos. Eu comecei a ler e parei esse livro. Tem que achar na mudança onde é que ficou. Dias Gloriosos. Tem um capítulo sobre isso, que é excelente. Tem outro livro chamado Distonias Mentais, do Dr. Jorge Andréa, também específico sobre isso, colocando essas diferenciações, essas separações. O Divaldo chega a classificar, pela Joana, que dita o espírito, os diversos tipos de esquizofrenia e quanto tem de influência espiritual em cada um, entende? É muito comum o indivíduo adoecer psicologicamente, adoecer psiquicamente, por raiva, por medo, por insegurança, N fatores, desequilibra o seu espírito e atrai outros espíritos que somam isso e aumentam. Então, isso é bem difícil. É bem difícil. Não tem uma fórmula assim, quer dizer, é assim que você separa. É muito perigoso a gente colocar assim, é por isso ou é por aquilo, né? Mas aí entra a questão da sensibilidade, da experiência, de uma sessão mediúnica bem feita, de uma boa prece, de uma análise tranquila, né? E existem muitos fatores que atrapalham. Por exemplo, se um médico não conhece nada da parte espiritual, mas é um excelente profissional, para ele não existe espírito, muito menos espírito que vai estar atrapalhando. Então é tudo da pessoa, lógico. Então é só doença mental. Né? Da mesma forma, um espírita que não estuda também, vai dizer que tudo é espírito.
Não, mas tem a parte orgânica, tem a parte da saúde, né? Tem essa questão, tem que se entender, separar e ver onde se conecta uma coisa com outra, né? E cada vez mais se estuda, mais a gente tem que aprender. Isso é eterno, né? Não tem ponto final. Matematicamente não tem ponto final. Qual é o maior número que existe? Tem? Não tem. Não tem. É infinita, grandezas são infinitas, né? Sempre há alguma coisa mais para a gente estudar e aprender. Eterno. Sigamos 9, quase 20. Temos mais uma pergunta aqui da internet, da Andréia de Porto Alegre. Ela pergunta se o espírito ao reencarnar tem uma cota de fluido vital, né? Ela pergunta se tem. E também ela faz uma outra pergunta e diz assim, se ela pode ser diminuída ou aumentada, dependendo da vida que leva. Exatamente. Boa pergunta, Andréia de Porto Alegre. É o seguinte, uma ameba, ela consegue absorver a quantidade de fluido vital, de energia vital, que cabe numa ameba. Uma flor, ela tem uma estrutura que pode absorver a quantidade de energia vital que cabe naquela flor. Porém, se a terra for melhor, se chover mais no momento correto, se você botar um bom fertilizante, sem exageros, né? Se você criar uma condição nutricional na terra, no substrato, na umidade, na solarização, etc., essa planta vai viver mais. Certo? Um cachorrinho, um gatinho, ele pode viver um certo número de anos ou muito mais se tiver uma bela de uma assistência a ele, né? Então, é o seguinte, quando nós reencarnamos, nós trazemos uma planificação de tempo de vida e um tanque de gasolina, entre aspas, que cabem, conforme a necessidade de rodagem do carro, esse tanque de gasolina pode caber 70 litros de gasolina ou só 30. Né? Então, tem carros que são feitos para rodar mais tempo, tem carros que têm um tanque de gasolina menor, tem que reabastecer. Né? Então, nós reencarnamos com uma planificação aproximada. Você deve desencarnar em torno de 88 anos. Né? Mas, se fosse o meu caso, eu poderia desencarnar com 70, se começasse a fumar, beber, etc., e outros fatores, ou até com 45. Né? Mas, conforme o grau de utilidade que teria para mim, ou talvez para outras pessoas, eu poderia viver mais, até 98, ou 100 e pouco, tomara que não, porque deve ser horrível, né? Mas, se isso tiver um grau de utilidade, viver mais tempo. Gasta-se fluido vital, entende? Gasta-se constantemente. Repõe-se energia vital, mesma coisa, né? Repõe-se energia vital alimentando. Respiração prânica. O que é respiração prânica? É respirar buscando energia vital do universo. É respiração, como se fosse uma respiração religiosa, digamos assim, né? O termo não é muito adequado, mas aquela respiração onde você não está pensando só no oxigênio, está pensando na luz, no amor, nas energias, você está absorvendo energia vital. É a respiração prânica. Prana é fluido vital, é sinônimo. Eu tenho uma coleção de sinônimos, inclusive disso, né? Então, a respiração prânica. Então, você absorve, passe, repõe, uma boa alimentação repõe. É isso? E assim por diante. Então, se repõe energia vital de várias maneiras. E a pessoa, às vezes, recebe uma bonificação em função do trabalho que tem que executar. Né? Que para alguns acham ótimo, outros preferem voltar mais cedo. Né?
que é bem mais tranquilo dali lá. Não sei se é boato. Ah, microfone. Não sei se é boato ou se é fato, diz que o Divaldo teve essa bonificação, né? Pelo viver alguns anos mais. Pois é. Não sei. Já escutei essa história, né? Utilidade tem, muito, né? Caberia sim, né? Caberia essa utilidade, porque traz um benefício imenso para a humanidade, né? É bem provável, é bem possível, né? Enquanto estiver gozando de saúde e lucidez, né? Pode continuar sendo muito útil à humanidade. Bem, como é que da internet não há aula? Não? Então, vamos lá, Giovana? O que nós temos aí? Não, só tem ali. Nossa casa e objetos pessoais são impregnados por fluidos? Nossa casa e os objetos pessoais, sim. Vou correr um pouquinho mais rápido para a gente terminar algumas perguntinhas. São impregnados por energias. Por energias. Então, a cadeira, a caneta, o local onde a gente senta, trabalha, são impregnados pelas nossas energias mentais, certo? E, inclusive, não sei se consta alguma pergunta sobre mediunidade, tem? Como é que está a questão? Há alguma forma de mediunidade que capta fluidos dos ambientes? Capta no sentido de percebe. Né? Não pega, né? Então, sim, algum tipo de sensibilidade anímica. A pergunta aí, quem mandou, redigiu mediunidade, né? Mas na realidade é uma sensibilidade anímica. Chama-se psicometria. Polícia holandesa chegou a usar sensitivos psicometria, né? Eles pegavam o ursinho da criança para localizar onde ela estaria, porque está impregnado, faz a conexão com a criança. Né? Então, o sensitivo segura um objeto que pertence a alguém, por exemplo, uma senhora idosa, etc. lá, tal. Aí pegam a aliança dela, levam para outra sala, o sensitivo se concentra, essa aliança não é de um homem, não é de uma mulher, mas não é de noiva, é de casada, muito tempo, vários filhos, por quê? Está impregnado na aliança dela essas energias da sua história. Né? Então, nós impregnamos nossos objetos com as nossas energias. E é possível perceber e captar isso. Né? Mais alguma questão ainda aí? Alimentos têm fluidos? Se os alimentos também têm energias extrafísicas. Sim, claro que tem. Tem a energia do próprio alimento, biológica, mas tem a energia da manipulação, das pessoas que trabalham com ele, das pessoas que cozinham com ele, que estão ali cozinhando com raiva ou com alegria. Não é verdade? Existe a própria energia do próprio alimento em si também, extrafísica. Tá? Pois não, o microfonezinho lá. Os adventistas costumam priorizar o consumo de brotos. Quem? Os adventistas sim. do sétimo dia. Certo. Eles priorizam o consumo de brotos, daí alfafa, vagem e não carnes. Tem a ver? Será que os brotos têm uma... Olha, os vegetais, de um modo geral, eles têm uma energia vital que é mais benéfica para nós. Uma carne, principalmente de mamífero, recapitulando, para a gente raciocinar, o que é um mamífero? É um animal que tem filhote que mamava, ou que mama, certo? Então, é um ser muito próximo da gente, biologicamente, né? Então, quando se ingere uma carne de um mamífero, coelho, ovelha, gado, etc., essa energia vital é muito próxima da nossa, ela tem uma certa dificuldade de se integrar com a nossa, entende?
Então cria uma espécie de uma camada oleosa, entre aspas, oleosa no nosso corpo etérico, dificultando a expansão da consciência, meditação, trabalho mediúnico, dar passe, receber energia, trabalhar com reiki, etc. Então a carne, ela tem uma energia vital de mamífero muito densa. É diferente de se comer uma maçã, uma manga, uma laranja, um alface, etc. Essa energia vital é facilmente absorvida, integrada na nossa energia vital. Então é melhor não comer carne, principalmente de mamífero. Né? Sigamos. Temos mais duas perguntinhas? Hã? 2 minutinhos, então rapidinho é só. Drogas têm fluidos? Drogas têm fluidos? As drogas têm os fluidos intrínsecos da própria droga e tem os fluidos extrínsecos do manuseio da droga até chegar na pessoa. Porque essa pessoa que comercializou, entre aspas, a droga, né, eram pessoas muito educadas, não? Nem sempre, né? Eram pessoas muito gentis, compravam, agradeciam as pessoas que cultivavam aquilo, levavam carinhosamente, distribuíam. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Tem toda uma história difícil, pesada, uma série de envolvimentos nesse transcurso da droga. Então são os fluidos extrínsecos dos manuseios de todo o histórico que veio lá daquele país, lá do norte, desceu pela montanha e tal, até chegar aqui. Todo esse trajeto tem uma série de envolvimentos mentais que impregnam fluidicamente aquilo, energeticamente. Então as drogas têm a energia da própria droga, não só a energia atômica molecular, mas a energia extrafísica da própria droga. Bem, gente, está no nosso horário, né? Só nos resta agradecer. Posso pedir para alguém fazer a prece de encerramento? Posso? Então tá. Então vou pedir para a Giovana fazer o encerramento da nossa reunião. Vamos agradecer neste momento a energia cósmica, que neste momento possamos todos nós aproveitarmos estes fluidos, estas energias que foram preparadas nesta noite. Que possamos sair daqui melhores, que possamos armazenar este conhecimento que recebemos nesta noite. Agradecer à espiritualidade amiga pela presença, pelo carinho e pelos bons fluidos, pelas boas energias que aqui recebemos. Que assim seja.